São João, capítulo 13, versículo em diante, a palavra do Senhor nos diz: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço, não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpo. Amém. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra. A tua palavra traz orientações fundamentais para a nossa vida cristã natural, normal. E nós te agradecemos, Pai, porque é através da tua palavra que nós somos edificados. É através da tua palavra que nós somos animados. É através da tua palavra que nós vamos crescendo dia após dia na fé, na graça e no conhecimento, e tendo forças para vencer todos os obstáculos da vida. Te agradecemos, Pai, pela tua palavra, que também traz um ensinamento fundamental nessa questão de servir. E que a tua palavra nessa noite possa trazer edificação a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Queira estar sentado, irmãos. Meus queridos, baseado nesse texto, que já é um texto bem conhecido, e também está dentro do nosso tema do ano, que é tempo de servir, eu quero vos falar nesta noite sobre o tema: por favor, preciso lavar os teus pés. Por favor, preciso lavar os teus pés. Meus queridos, lavar os pés dos outros implica em servir, implica em dar maior conforto, implica em tratar as pessoas e lutar para que o maior número possível de pessoas venham ser incluídas na igreja, para que as mesmas possam trilhar sua jornada de fé aqui na terra com segurança e servindo ao Senhor com alegria. Lavar os pés implica em eu ser um abençoador na vida do meu irmão. Lavar os pés implica em eu estender a mão amiga para o irmão necessitado. Sabemos que este princípio de servir, de ser servo, de ajudar, contraria os padrões e até os conceitos do mundo lá fora, e também muitas vezes até os conceitos de alguns que ocupam o púlpito para pregoar apenas prosperidade. Sabemos que o evangelho prospera e que Deus prospera,
mas sabemos também que no mundo teremos aflições. Nesse texto, irmãos, lido, eu vejo aqui uma noite que ficou marcado com profundas lições na vida dos discípulos. Jesus mandou que eles preparassem um lugar para a ceia, porque Jesus percebeu que a sua hora tinha chegado. Os discípulos estavam naquele local, onde ali estava uma sala mobilada, e ali nós vemos que foi uma noite em que os discípulos estavam tensos. Os discípulos estavam, a bem da verdade, não só tensos, como nervosos. Não só tensos e nervosos, como eles também estavam preocupados consigo mesmo. Eles estavam, quem sabe, sentindo alguma coisa no ar, por ver, quem sabe, ao olhar para Jesus, ver que Jesus estava sentindo que a sua hora tinha chegado. Isso, quem sabe, fez os discípulos também ficarem preocupados. Mas só que a preocupação dos discípulos não foi uma preocupação com o que Jesus estava sentindo. Não. Sabe qual foi a preocupação dos discípulos? Se os irmãos não está nesse texto, mas em texto paralelo, que fala sobre a ceia, Lucas capítulo 22, versículo 24, a preocupação dos discípulos era quem seria o maior no reino de Deus. Enquanto Jesus não chegou no ambiente da Santa Ceia, eles estavam discutindo, nervosos e discutindo, quem vai ser o maior? Quem de nós vai ser o maior? Eles estavam discutindo isso abertamente entre si, sobre qual deles era o mais importante, quem seria o maior. Aquele ambiente, irmãos, da ceia, que deveria ser um ambiente de paz e comunhão, um ambiente marcado com a presença e a glória do Senhor, aquele ambiente estava maculado. E os discípulos estavam estragando aquele ambiente da Santa Ceia por uma discussão sem valor nenhum, porque eles estavam discutindo quem seria o maior no reino de Deus, porque até então eles achavam que o reino de Deus, de Cristo, de Jesus, do Messias, seria um reino terrenal. Então eles estavam preocupados com quem seria aquele que estaria à direita ou à esquerda do Senhor? Quem seria ministro disso ou ministro daquilo? Quem seria o mais importante no reino de Jesus? E Jesus adentra naquela sala de Santa Ceia, e o clima que ele encontrou foi esse. Por certo, irmãos, eu creio que Jesus olhou para eles e percebeu que os mesmos ainda, apesar de terem andado 3 anos e meio com Cristo, Jesus ensinar profundas lições, mas eles ainda não tinham aprendido que no reino que Jesus estava estabelecendo, um reino espiritual, um reino eterno, o maior é aquele que iria servir. O maior é aquele que serve. No reino de Deus é diferente do que no reino da terra. Quanto mais a pessoa serve, maior ele é. E isso não entrava na mente dos discípulos.
Apesar de todo aquele ambiente de disputa que Jesus encontrou ali, mas a Bíblia diz, irmãos, que Jesus olhou para eles e continuou amando. A Bíblia diz que Jesus amou-os até o fim. É aqui, irmãos, que é a nossa vitória. Porque muitas vezes nós também ficamos discutindo coisas banais. Muitas vezes nós ficamos tropeçando em coisinhas que não levam a nada. E Jesus chega assim, diz: apesar de tudo, eu ainda amo esse camarada, eu ainda amo essa mulher, eu ainda amo esse jovem, eu ainda amo. Apesar que ele tem falhado, tem pecado, tem muitas vezes discutido, ou tropeçado, ou falhado em coisas que não poderia acontecer. Mas a Bíblia de Jesus amou-os até o fim. Jesus te ama até o fim. Muitas vezes tu tropeça, muitas vezes até, quem sabe, as tuas atitudes dão as costas para o Senhor, mas Ele te ama até o fim, irmãos. Ele te ama. E você só não vai para o céu se você não quiser. Você só não vai para o céu se você não quiser, porque Jesus, Ele te ama até o fim e Ele não abre mão de você. Ele quer te levar para o céu. Você só não vai para o céu se não quiser, irmãos. Jesus resolve agir, irmãos. Naquele ambiente de jactância, de prepotência, aquele espírito de mesquinhez, aquele desejo de proeminência, de querer ser o maior que imperava na vida dos discípulos, Jesus resolve agir. Ele resolve agir naquelas mentes, naquele ambiente, para que os discípulos não viessem perder a visão em discussão de quem seria o maior. Como eles iriam participar da Santa Ceia que Jesus estava instituindo naquela noite? Como eles colocariam a mão no cálice e no pão, discutindo quem seria o maior? Então Jesus teve que agir diferente. Jesus teve que agir, irmãos, para que a visão daqueles discípulos viesse ser colocada na maneira correta, porque eles estavam tendo uma visão distorcida do reino de Jesus. E Jesus não queria que ficasse gravado ou ficasse timbrado na mente, no caráter dos discípulos, nenhuma faceta negativa que poderia desviá-los do objetivo maior que naquela noite Jesus estava dando para os discípulos. Porque Jesus estava instituindo a Santa Ceia para eles sempre fazer isso, lembrando que Jesus veio para dar a sua vida, para resgatar a humanidade. Jesus, ao entrar naquele ambiente, ele não queria que aquela mesquinhez de briga, de discussão, quem era o maior, viesse também tirar até ele mesmo do alvo. Que ele tinha um alvo, que era ir para a cruz para salvar a mim e a você. Jesus entra, assenta-se com os discípulos ao redor da mesa. E quando todos estavam numa expectativa, Jesus se levanta. Irmãos, Jesus estava, a bem da verdade, passando aqueles últimos momentos com seus discípulos. Eram os últimos momentos de Jesus antes de ir para a cruz. Todos ali estavam esperando também a refeição, e nesse instante Jesus se levanta, tira a vestimenta de cima, pega uma toalha, uma bacia com água,
e chega até os discípulos e diz: dai-me teus pés. Meus irmãos, aquele ambiente ficou, eu penso, num silêncio mortal. Um frio ou um calafrio penetrou no coração, na vida dos discípulos. As atenções de todos os discípulos se voltaram para a atitude de Jesus. Porque naquela época era de costume um escravo fazer isso. Era um escravo, ele que deveria pegar uma toalha e bacia com água para lavar os pés dos convidados, e na falta do escravo, o menor que fazia esse trabalho. E agora Jesus conseguiu com essa atitude. A hora que Jesus se levanta, os discípulos já voltaram a atenção, porque não era normal o maior, a pessoa mais importante se levantar da mesa. E Jesus se levanta e tira a vestimenta de cima. Os discípulos, quem sabe, arregalaram bem os olhos, não acreditando no que eles estavam vendo. Quando Jesus vai e pega uma bacia, os discípulos ficaram sem ação. O que falar? Os discípulos, eu penso, irmãos, que naquele momento eles ficaram assustados. E antes mesmo de recobrar-se do espanto em ver Jesus tirar a vestimenta de cima, eles receberam um grande susto ao ver o mestre pegando a bacia, colocando água, pegando uma toalha, cingindo-se, colocou a toalha em sua volta e foi em direção dos discípulos. Imagina essa cena, irmãos. Imagina essa cena. Todos estavam estupefatos. Eu penso que um silêncio terrível se fez naquele recinto. E Jesus, por certo, quem sabe, ele chega primeiro a João, que é o que estava mais perto dele sempre. E chega próximo de João e diz: dai-me os teus pés. Todos estavam estupefatos, todos estavam sem saber como agir. Eu penso que até, quem sabe, meio assustado, os meus pés. Que susto João levou. Porque entre os judeus, os pés era parte do corpo menos honrada, mais desprezada, e somente os escravos é que tocavam nos pés dos outros ou dos seus senhores. E agora eles estavam ali presenciando tudo ao inverso. Era o mestre, a pessoa mais importante, que estava pegando os pés deles. Eu penso, irmãos, que João, sem dúvida, ficou paralisado. Não sabia o que falar, pois ele estava vendo Jesus. Aquele, irmãos, aquele. E com aquelas mãos santas, havia colocado no cego, e o cego passou a ver. Colocou a mão sobre surdo, e surdo passou a ouvir. Colocou a mão sobre mudo, e mudo começou a falar. Aquelas mãos santas que abençoou as crianças, que levantou mortos, que levantou o paralítico. Aquelas mãos que, através delas, milagres e maravilhas, os discípulos contemplaram os 3 anos e meio. A bem da verdade, eles foram 3 anos e meio vendo Jesus com as suas mãos
operar milagres e maravilhas. E agora aquelas mãos santas está lhe dizendo: João, dai-me teus pés. Um silêncio que já estava naquela sala. Eu creio que o silêncio ficou mais profundo. Parece que podia se tatear no silêncio. Mas a mente e o coração daqueles discípulos era um turbilhão de perguntas. Eram os pensamentos correndo na mente deles, mas eles não ousavam falar nada. Apenas estendia os pés, porque o mestre dizia: dai-me teus pés. Ninguém ousava discutir. Agora, aquela discussão de quem seria o maior cai por terra. O que eles vão discutir? Quem vai ser o maior? Se o maior entre eles está lavando os pés. Quando Jesus tem liberdade de agir, irmãos, em qualquer ambiente, ele começa a agir. Ele chegou naquele ambiente, viu discussão, e ele começou agora a agir. A sua ação, o seu poder, anula as disputas, anula as mazelas, anula os pensamentos triviais, anula todos os males. Irmãos, onde Jesus entra, o nosso eu cai por terra. Onde Jesus tem poder para agir, para trabalhar, não tem o que nós discutir. Onde Jesus está, irmãos, é Ele e pronto. Discutir o que agora? Se Jesus tiver liberdade para agir na tua vida, não tem o que você discutir, irmãos. Quando a pessoa fica discutindo muito e questionando muito, pode saber, irmãos, Jesus não está tendo liberdade para agir na vida dele. Porque onde Jesus tem liberdade, não tem o que discutir, irmãos. Apenas obedecemos. Aleluia. Irmãos, enquanto João estende os pés, eu creio que os outros discípulos estavam contemplando aquela cena, não acreditando e pensando. Quem sabe eles até estavam conjecturando entre eles: essa tarefa era para nós fazer. É nós que deveríamos pegar a bacia e lavar os pés, e estávamos aqui discutindo quem era o maior, porque é bem da verdade que ninguém queria lavar o pé um do outro. E era costume antes de, principalmente um banquete, uma ceia, lavar os pés. Os escravos faziam isso. E eles estavam discutindo quem era o maior, porque ninguém queria ser o menor. Ninguém queria pegar a bacia para lavar água, para lavar os pés. Ninguém queria pegar a bacia com água para fazer isso. Eles estavam interessados apenas na grandeza do reino. Eu penso, irmãos, que próximo, Jesus lavando os pés. Imagine Pedro, irmãos, que era o falante. Olha para Pedro, irmãos. Quem sabe assim, não sei, do outro lado da mesa, ou próximo por ali. Eu creio que Pedro começou a ficar nervoso, irmãos. Ele estava chocado, vendo Jesus lavar os pés dos seus colegas. Ele estava escandalizado. Essa é a verdade. E agora Pedro vê Jesus chegar aonde está Judas. Judas, o traidor. E Jesus sabia quem era já o traidor. Jesus sabia. E Jesus chega para Judas e diz: dai-me teus pés. E lava os pés de Judas. Irmãos, houve um constrangimento total. Mas ninguém ousava falar nada. As disputas deles caíram por terra. Aquela cena estava perturbando a todos, mas ninguém ousava perguntar, ninguém ousava falar nada. Pedro, contemplando todo aquele quadro, ele não estava aceitando. A bem da verdade é que ele não estava compreendendo nada.
estava compreendendo nada. E o silêncio é quebrado, irmãos, quando Jesus chega até Pedro. E quando Jesus chega até Pedro para lavar os pés, ele não aguentou, irmãos. Ele não aguentou. Ele disse: não. Os meus pés tu nunca lavarás. Os meus pés não. Em outras palavras, Pedro estava dizendo: como eu posso permitir o mestre, tu que és o meu mestre, lavar os meus pés imundos? Isso é terrível, eu não posso deixar que isso aconteça. Mas Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, dai-me os teus pés, porque se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Irmãos, isso aqui é muito profundo. Todos ainda estavam sem compreender, não compreendiam toda aquela situação que estava acontecendo, e agora, com a resposta de Jesus, ficou, quem sabe, algumas interrogações a mais na mente daqueles discípulos e quem sabe até de Pedro. Pois qual relação existe entre comunhão e lavar os pés? Entre o que eles estavam pensando e aquilo que Jesus disse: se eu não lavar os pés, você não tem parte comigo. Tanto Pedro como os demais poderiam, quem sabe, estar pensando: mas nós abandonamos esposa, profissão, sacrificamos nossa esposa, nossa família, sacrificamos tantas coisas para andar 3 anos com Cristo, 3 anos e meio, fazemos parte do seu colégio ministerial, mas foi um sacrifício. Muitas vezes passamos fome, outras vezes passamos frio, outras vezes passamos por momentos complicados junto com Jesus. Quantas vezes perigos de sermos apedrejados, perigos de morte. E agora o mestre, ele apenas diz: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo? Eu penso que tudo estava sendo muito conflitante na mente dos discípulos. Como? Apenas não lavar os pés, corta uma relação, acaba a relação aqui. É porque os discípulos só estavam entendendo o hoje, o agora. Mas Jesus estava olhando mais adiante. A bem da verdade, irmãos, aquela lição, Jesus estava inculcando na mente dos discípulos o princípio de servir, de ser servo. Jesus estava querendo dizer que realmente ele precisava fazer aquilo, para que eles pudessem também aprender a lição de servir. Infelizmente, irmãos, na típica arrogância do ser humano hoje, o ser humano acha difícil servir, muito difícil. Mas Jesus foi muito claro. Ele disse: no reino dele não seria assim. Os que querem ser maior devem ser os primeiros a servir. Com essa atitude de servir, Jesus mostrou o verdadeiro chamado de todo cristão. E o primeiro chamado de todo cristão, é claro que é para a salvação, mas é para ser servo. É colocar a mão no arado e fazer alguma coisa, servir. Não podemos, irmãos, ser discípulos verdadeiros se não estivermos dispostos a servir. Mas continuamos vendo algumas lições que Jesus estava deixando para os discípulos. E a maior lição, a grande lição, sem dúvida, foi a lição do serviço. Porque o servir com alegria alegra o coração de Deus.
Irmãos, o servir é o lugar mais nobre que um crente pode estar, é fazendo alguma coisa no reino de Deus. O lugar mais nobre de um crente é ser servo, e servo fiel. Eu já disse outra vez, o céu é lugar de servo, e é para lá que nós estamos indo. Só é grande, irmãos, quem gasta seus dias servindo ao Senhor, mas servindo ao seu próximo. O nosso serviço e amor a Deus e ao nosso próximo deve ir muito mais além da nossa obrigação. Nós devemos servir por espontaneidade, por alegria, por prazer. Quem serve voluntariamente é um grande parceiro de Deus na restauração do mundo que Deus planejou para salvar. Então servir deve ser a prioridade de cada crente. Cada crente deve priorizar o servir. Servir, irmãos, é reconhecer que os relacionamentos são importantes. Eu não posso me conformar, irmãos, com uma igreja egoísta, com um mundo egoísta, que só olha para dentro de si, que só olha para si mesmo. Pessoas egoístas. O que Cristo estava ensinando e Ele desejava ver na igreja é aquele espírito de amizade, de camaradagem, de atenção, de valorização, de relacionamento. O serviço cristão deve ser feito de coração para ajudar os próximos. Jesus estava ensinando, irmãos, que nós precisamos ter uma atitude de consideração às pessoas, porque eu preciso considerar o meu próximo, você maior do que a mim. É isso que Jesus estava ensinando. Jesus estava ensinando a lição da humildade. Pois, irmãos, nós vemos que ele já havia antes desse episódio, de ele tirar sua vestimenta e fazer papel de servo, ele já teve essa experiência antes. Ele estava no céu. Era Deus, junto a Deus. Ele deixou lá em Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8, diz que ele esvaziou-se da sua glória, esvaziou-se de ser igual a Deus, de ser Deus, e veio, deixou a sua glória, e veio habitar entre os homens. Ele já havia experimentado isso, o que é deixar a sua glória e estar aqui como homem. Ele já tinha feito isso, e ao fazer isso, irmãos, foi um preço incalculável, foi um preço muito elevado que Jesus pagou para fazer isso, a fim de purificar não só nossos pés, irmãos, mas purificar toda a nossa vida. E somente Jesus tem poder para purificar uma vida maculada. Pedro, diante de toda aquela situação de constrangimento, antes de dar os pés, ele diz: bom, Senhor, se é assim, não só os pés, mas então as mãos, a cabeça, enfim, então lava tudo. Não, Pedro, é só os pés. É os pés de vocês que estão sujos. Ainda que nem todos aqui estão limpos, de todo, mas você é só os pés. Irmãos, eu não sei o que está necessitando o Senhor lavar nesta noite em tua vida. Eu não sei. Se não são só os pés, se tem algo a mais que precisa ser purificado, precisa ser limpo, eu quero dizer que você veio ao lugar certo. Aqui está o Senhor. E aqui está o precioso sangue de Jesus Cristo para lavar toda a tua vida. Irmãos, o efeito de lavar os pés foi tremendo na vida dos discípulos. Aquela reunião que começou tensa, com uma atmosfera de disputa, terminou eles cantando um hino de louvor, de amor, e assim eles saíram.
Aquela reunião que deveria ter começado com cântico, com louvor, não, começou com uma disputa. Quem é o maior? Mas a Bíblia diz que depois que Jesus lavou os pés, depois que eles cearam, a Bíblia diz que eles cantaram um hino e saíram. Agora eles estavam cantando, agora eles podiam cantar, irmãos. Cantar hino de amor, cantar um louvor. Agora eles podiam cantar, porque o ambiente foi mudado. Porque onde Jesus chega, Ele muda o ambiente. Ele muda os corações. Ele quebra as barreiras. As barreiras são quebradas. E agora, irmãos, algo maravilhoso acontecera. Jesus mostrou para eles qual o caminho para ser maior. E o caminho para ser maior, o caminho da vitória, era servir. A humildade, o amor de Jesus derrubaram todas as barreiras e obstáculos que os discípulos tinham construído. Agora, eles entenderam que todos eles estavam nivelados por iguais. E grande é só o Senhor, mas os demais somos iguais. Não tem esse é maior, aquele é maior. No reino de Deus não, irmãos. Somos iguais. Permita que Jesus purifique toda a tua vida com seu precioso sangue. Muitos crentes, irmãos, estão vivendo uma vida de altos e baixos na vida espiritual. Isso porque não estão permitindo que Jesus venha lavar seus pés, lavar suas vidas. Muitos crentes, irmãos, não permitem Jesus lavar seus pés. Estão como Pedro. Não, meus pés não. Sem dúvida, Jesus estava dizendo para os discípulos: deixa eu lavar teus pés. Para ensinar algumas lições. Mas o Jesus que estava naquela noite, Ele está aqui nessa noite também. E quem sabe Ele chega até onde você está. E Ele diz: deixa eu lavar os teus pés. Sim, Jesus quer os nossos pés da vida diária. Porque é com os nossos pés que nós caminhamos aqui para acolá. É com os teus pés que você vai em todos os lugares. Muitas vezes lugares que podem contaminar tua mente, contaminar teu coração. Mas Jesus quer purificar. No teu caminhar você encontra todos os tipos de lugares, de situações, de pessoas, de coisas, de experiências complicadas, de tentações, de situações das mais complicadas possíveis. E Jesus chega nessa noite e diz: eu preciso lavar os teus pés. E você vai deixar? Ou você diz: não, meus pés não, Senhor. Os teus pés, porque eles têm te conduzido em muitos lugares. Mas será que todos os lugares que você está indo são lugares bons? Ou lugares que quando você vem, eles estão muito sujos? Se os seus pés não forem purificados pelo sangue e pela água que jorrou do lado de Cristo, não será possível qualquer comunhão, qualquer relacionamento de Jesus com você. Ele precisa lavar, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Se o crente não der os pés, se você não der os pés, você apenas será um cristão vazio, oco. Você apenas será um crente solitário, um membro da igreja solitário. As coisas estão complicadas em tua vida, meu irmão. Quem sabe as coisas estão complicadas no teu casamento, na tua família,
nos teus negócios. Deixa o mestre lavar os teus pés, e a tua caminhada será mais segura, e a tua caminhada será abençoada. Em resumo, de tudo que Cristo estava ensinando, é que o nosso serviço e amor deve ir muito além da nossa obrigação. Irmãos, Jesus estava ensinando duas coisas: que ele queria lavar os pés, que os pés estavam sujos dos discípulos, e para cear precisamos estar limpos. Eu não sei se é teus pés, se é tua mente, se é teus olhos, se é teu ouvido, se é tua boca, a tua língua, se é o teu coração, a tua mente, o que está sujo. Eu não sei, só sei uma coisa: que o sangue de Jesus está passando. Não perca a oportunidade, deixa ele lavar. Porque se ele não lavar, você não tem parte com ele. Pedro levou um susto, irmãos. Pedro, eu não posso lavar teus pés, então acabou. Nosso relacionamento acabou. Como, Jesus? Andamos 3 anos e meio juntos, agora acabou tão de repente. É isso mesmo, irmãos. Se você não deixar Jesus se purificar, não tem como Jesus ter relacionamento com você. Não tem. Isso é muito sério, irmãos. Ou você deixa o sangue de Cristo te purificar, e você vai ter sempre comunhão com Ele, porque se o sangue de Cristo não purificar você, não tem como você ter comunhão com Ele. Acabou, irmãos. Meus queridos, é tempo de servir. É tempo de deixar o Senhor nos purificar, e é tempo de nós fazermos alguma coisa com dedicação para Deus. Realize um trabalho para o Senhor com amor. E quanto mais você for servo, irmãos, mais parecido com Cristo você vai ser. Você quer ser parecido com Cristo, irmãos? Imita Ele. Imita Ele, servir. Irmãos, é tempo de servir. É tempo de deixar o Senhor nos purificar, para que possamos servir com alegria. Servo só serve se estiver servindo. Nós só seremos pessoas úteis no reino de Deus se nós somos servos dispostos a servir. E Jesus, Ele deu a lição. Ele mostrou a lição da humildade e a lição que para cear precisamos estar limpos. Eram as lições que Jesus estava ensinando, fora outras, mas Ele estava ensinando isso, que precisamos ser servos, precisamos estar dispostos a servir, grande é quem serve. É isso que Ele estava ensinando. E também estava ensinando que para cear temos que estar purificados, limpos. Ficamos em pé nesse momento. Meus queridos irmãos, uma mensagem para você refletir, né? Já pensou, irmãos? Se nesta noite, literalmente, Jesus chegasse aqui, pegasse uma bacia e disse: lave os teus pés. Irmãos, isso era um costume na época, do escravo lavar os pés dos visitantes, de todos que chegavam para uma festa na casa. Os escravos faziam isso. Jesus não pegou uma cena que ninguém sabia, que não, um contexto que não era um costume, não, Ele pegou um costume da época. E os discípulos sabiam quem fazia isso era escravo.
Por isso que os discípulos não aceitaram. Por isso que Pedro disse, não, a mim não. Os outros não tiveram coragem de falar, mas Pedro era o falante e falou. Os outros estavam paralisados. Sabe por que eles estavam paralisados também, irmãos? Porque eles estavam envergonhados. Era eles que tinham que estar fazendo aquilo, eles. Mas como eles não fizeram, o mestre fez. Porque eles estavam querendo ver quem era o maior. E se algum deles viesse fazer isso, iria demonstrar que era o menor. E ninguém queria demonstrar que seria o menor. Ninguém queria que os outros dissessem, ele é o nosso escravo. Mas Jesus ensinou que no reino de Deus as coisas são diferentes. E você veio para esse reino. E agora você faz parte desse reino. Aleluia. Você faz parte desse reino, irmãos. Aqui é diferente. Não é porque tem, ou porque deixou de ter, ou... Não. Aqui nós somos nivelados, somos todos iguais. E quanto mais você serve, quanto mais você está servindo, mais o Senhor está dizendo, servo bom, servo fiel. E chegará o dia, irmãos, que Ele vai dizer, entra para o gozo do meu Senhor. Aleluia. Como estão os teus pés, irmãos? Não falo dos teus pés literalmente. Como que está a tua vida espiritual? Por onde você tem andado? Será que não tem algumas sujeiras entrado na tua vida espiritual? No teu coração, na tua mente? Mas você veio ao lugar certo. Você veio ao lugar onde Jesus está passando. E o sangue de Cristo está purificando. Dê a mão para quem está ao seu lado. Dê a mão para quem está ao seu lado. Meus queridos, eu não sei o que se passou na sua vida, mas uma coisa eu sei: o sangue de Jesus é suficientemente poderoso para limpar, para purificar qualquer pecado, qualquer coisa que contaminou a sua vida. E se foi algo que está se martelando forte na tua mente, que você falhou, você deve procurar o pastor, a mim ou os outros pastores, e conversar, e dialogar, para receber a oração da fé, para receber orientações, para receber algumas orientações que vai lhe ajudar na sua caminhada de fé. Não fique com pecado escondido, mas Jesus está passando e o seu sangue purifica. Vamos orar nesse momento. Pastor Nildo, ore nesse momento. Maravilhoso Pai, nosso Deus querido, em nome de Jesus te agradecemos, Senhor, pela palavra que acabamos de ouvir. Nesse momento, Senhor, aqui de reflexão, estamos aqui na Tua presença. Tu conheces, Senhor, a cada um de nós. Oh, aleluia! Tu conheces, Senhor, Tu sabes a situação de cada um. Nesse momento, Senhor, pelo Teu Espírito Santo trabalha, age, opera, aleluia, que cada um possa se examinar a si mesmo, reconhecer suas fraquezas, suas faltas, suas falhas, seus pecados. Oh, Ramai Glanta Libacan Rabachand Ramai. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, olha para os teus filhos, para as tuas filhas aqui nesta noite. Oh, meu Jesus, pelo teu sangue purificador, opera o milagre, Senhor, da purificação, da limpeza espiritual, para que cada vida nessa noite possa dignamente, por tua misericórdia,
participar desse ato sagrado da Santa Ceia com a sua consciência tranquila. Aleluia! Oh Jesus maravilhoso, Tu és aquele que nos ama e pelo Teu amor infinito Tu nos perdoa, Tu nos lava, Tu nos purifica. Aleluia! Trabalha, Senhor, nesse momento pelo Teu Espírito em cada coração, dando a certeza de, através do Teu sangue, estar limpo na Tua presença e poder, Senhor, então tomar essa Santa Ceia com o coração purificado, com a mente purificada. Senhor, em nome de Jesus oramos e pedimos, aleluia, opera pelo Teu Espírito a obra, Senhor, que precisa ser realizada em cada vida, e que todos, Senhor, possam sair daqui essa noite tranquilos, seguros, puros na Tua presença e com a vitória alcançada pela fé no nome de Jesus e pelo sangue de Jesus. Nós oramos e Te agradecemos por essa vitória, Pai, pela Tua palavra que nesse momento tem sido muito profunda e especial para esse momento sagrado. Em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos. Aleluia. Amém.